É isso, estamos de volta com Cristiano Arraes, ele que é de Tucuruí, já conhecido aqui do TN Brasil TV. Hoje o nosso site publicou a matéria com o título Prefeito Alexandre Siqueira em Tucuruí tem aprovação popular. Lembrando que o prefeito Alexandre Siqueira foi eleito em 2020 com 18.104 votos, vencendo a candidata do PSDB, Eliane Lima, que recebeu 17.940 votos. A diferença, pelo que se vê, foi bem pequena, mas Alexandre Siqueira venceu. A nossa equipe teve contato com alguns populares de Tucuruí, tá certo? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, e de 100 pessoas que nós contactamos, somente 2 pessoas manifestaram dúvidas, mas em nenhum momento reprovaram os 50 dias do prefeito Alexandre Siqueira. Conversamos também com o jornalista Humberto Souza, do portal PHS News, e ele disse que, na opinião dele, certeza absoluta, o Alexandre teria aí cerca de 99% de aprovação. Ele está fazendo o que poucos fizeram, diz que a ação do prefeito é diferente, o prefeito está presente, recentemente esteve na Câmara Municipal, levou todo o seu secretariado e, além disso, tem a prática aí de circular na cidade. Em outras palavras, venceu e não se escondeu, está em contato com o povo. E, em sinal, por que não dizer assim, de austeridade e compromisso com o dinheiro público, julgando em cima dos números apresentados e da ação, mostrando o compromisso com o dinheiro público, pois cerca de 150 mil, que eram gastos em aluguel, passarão a ser investidos em reforma de prédios públicos, que hoje, sucateados, abandonados, etc. Então, os primeiros 50 dias aí do prefeito de Tucuruí tem sido bem avaliado. Agora, Alexandre Siqueira, na sua opinião, Cristiano Arraes, é isso mesmo? Olha, eu acredito que sim. Até o prefeito, como é que você avalia o prefeito, a pessoa do prefeito? Depois vamos para as obras. De uma forma positiva, de uma forma muito positiva, até esse momento de uma forma muito positiva. Eu tenho que ser realista. E eu estou falando aqui de uma maneira imparcial, quero que todos entendam, certo? Porque eu não ocupo cargo. Eu não ocupo cargo dentro do atual governo, eu não estou nem no governo municipal, nem no governo estadual, eu não ocupo nenhum cargo. Eu não teria por que vir aqui dar uma entrevista a você, Marcelo, para puxar saco de ninguém. Certo? Eu sempre disse desde o início, independentemente de bandeira política, a gente tem que torcer pela cidade de Tucuruí, sabe? Que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela possa evoluir. É isso que nós torcemos. Eu não estou torcendo para que isso dê errado, porque eu fui contrário, Eu fui contrário a essa candidatura, porque a maioria, sabe, a maioria, vamos dizer assim, dos parasitas que estão envolvidos no meio político, eles pensam dessa maneira, sabe, eles pensam dessa forma. Eu estava no governo, eu saí, eu sou contrário, e a minha obrigação é torcer para que dê errado, e eu vou fazer oposição ao governo. Eu não penso dessa forma, eu torço para que Tucuruí se desenvolva, para que amanhã ou depois a gente tenha uma sociedade diferente do que nós vivenciamos no passado. Nós vivemos dias aterrorizantes nessa cidade, e eu torço muito para que o Alexandre continue nessa linha de raciocínio que ele está tendo, sabe, de construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, diferente do que nós vivenciamos, do governo anterior. Então, eu quero dizer assim, esses poucos dias de governo que nós tivemos, a gente percebe, sabe, a seriedade do prefeito,
Primeiro, assumiu uma folha de pagamento que estava atrasada, uma folha de pagamento, sabe, salário, décimo de servidor. Isso mostra o seu compromisso com o povo de Tucuruí. Porque geralmente, Cristiano, lhe interrompendo aqui, tem muitos prefeitos, né? Quando eleitos, que pega a herança, que costumam chamar de maldita, ficam se recusando a pagar ou não querem pagar prontamente. Mas o Alexandre Siqueira aí procurou logo honrar esses compromissos, né, com o povo, compromisso que é do município, que é da instituição prefeitura, né? A gente vê o seguinte, sabe? A gente já teve aqui históricos de outros prefeitos, quando assumem, eu não vou pagar, isso é obrigação minha, ele tem que ser responsabilizado, né, na lei de responsabilidade fiscal, sei lá, enfim. Mas a gente percebe que ele, sabe, é uma coisa muito interessante, sabe, na primeira entrevista que eu vi do Alexandre, no dia da posse dele, ele falando, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, eu não admito que as pessoas digam que Tucuruí não é uma cidade rica. Diferente dos outros. Por exemplo, eu vou te dar mais um exemplo. Até hoje, o presidente Bolsonaro, ele fica falando, olha, a culpa é do Lula. Sabe, o combustível está caro, a culpa é do Lula. Né? A inflação está cara, a culpa é do Lula. Esquece. Quem está no poder, quem está ocupando, tem que ter compromisso com a série. Por que quando foi ser candidato não falou isso antes? Sim. Eu vou ser candidato, mas se eu ganhar a eleição, então eu quero dizer para vocês que tudo de ruim que eu pegar lá, a culpa é do outro. Né? Então, mas eu percebi no Alexandre o seguinte, o Alexandre assumiu e foi dar, sabe, na sua posse ele deu uma entrevista e disse o seguinte, eu não admito que digam que essa cidade não é uma cidade rica, que não tem dinheiro. Nós vamos honrar todos os compromissos, sabe, que foram deixados para trás. Vamos dar continuidade nas obras, porque é um outro defeito muito grande que a gente percebe de prefeitos quando assumem, sabe, uma prefeitura, não, eu não vou terminar aquele posto de saúde porque foi deixado para esse cara, porque se eu terminar, o povo vai dizer que foi ele que fez. Sim, verdade. E as pessoas não querem dar continuidade. Eu cheguei até a ver no pleito passado um vereador tão burro nessa cidade, que ele disse o seguinte, ele disse, olha, a culpa de ter tanta obra abandonada aqui é do ex-prefeito que construiu muito posto de saúde. Né? Eu digo, rapaz, eu sinceramente eu não acredito que eu tinha ouvido, que eu ia chegar a um ponto de ouvir uma situação dessa. É porque muitos postos de saúde ficaram inacabados. Mas o Alexandre, por exemplo, a gente já percebeu que ele está dando seguimento, né? Ele está dando seguimento para concluir esses postos de saúde, porque é um benefício para a sociedade. E a manutenção desses postos, para muitos que não entendem, vem do Ministério da Saúde. Quanto mais informações a gente dá ao Ministério da Saúde, mais recursos nós temos para a saúde do município. Né? Aí tem pessoas que dizem, olha, essa obra está abandonada porque o dinheiro foi pego e colocado no bolso, o cara não concluiu. Não tem nada a ver. Hoje, recurso do governo federal, que as pessoas entendam, não é pago mais dessa forma, não como era antigamente lá atrás. Quando o cara está fazendo uma obra, né, que o prefeito deixou uma obra, a pessoa tem que entender que esse dinheiro ainda está lá. Está lá, o governo federal está lá. E é pago hoje a cada medição que é feita de uma obra. Né? Então, o Alexandre, por exemplo, está de parabéns, que ele está retomando várias obras que foram deixadas no governo do ex-prefeito Sancler, não é nem do outro. É lá do governo do ex-prefeito Sancler. E ele está dando continuidade, concluindo. E como eu disse a você, um dos principais pontos que eu achei interessante foi essa posição dele, sabe? Não, eu digo talvez nem de prefeito, sabe? Mas de ser humano. De ser humano, de entender que as pessoas trabalharam, precisariam receber o pagamento, o seu décimo. Teve pessoas que ficou, sabe, no final do ano, Natal, Ano Novo, sabe, sem comemorar com a sua família, porque não tiveram pagamento. E ele hoje assumiu essa responsabilidade, pagou e ainda está pagando, né? Eu avalio assim de uma forma muito positiva. Sabe, eu até percebo que o Alexandre, ele está se movimentando de uma certa forma que a gente percebe que vários prefeitos do Brasil inteiro conseguiram, sabe, conseguiram uma avaliação muito positiva nessas movimentações, que são uma questão do urbanismo, paisagismo, né? A gente percebe que o Alexandre, quando entrou, a cidade de Tucuruí estava tomada por urubu. Tu não podia comer um sanduíche aqui, que o urubu sentava no seu ombro para tomar.
A verdade é essa. Uhum. E aí a gente percebe, sabe, essa movimentação do prefeito, que ele está, sabe, limpando a cidade inteira, está coletando isso aí, está trabalhando o visual da cidade. Isso é muito interessante. Cristiano, as atitudes tomadas, né, pelo atual prefeito, principalmente essa que parece ser algo simples, no caso, o prefeito ser visto nas ruas. Algumas pessoas podem entender como populismo, outras pessoas podem entender que não, e outras pessoas podem até ficar em dúvida em relação a isso, né, se é positivo ou negativo. Mas, independente disso, essa atitude do prefeito, ser visto nas ruas, sem de bermuda, vai acompanhar ações que estão sendo realizadas, veja, faz com que a população admire isso, que deveria ser algo natural. A população que elegeu aquele líder político, encontrá-lo, né? Encontrá-lo na prefeitura, encontrá-lo fiscalizando uma obra. Então, o Alexandre Siqueira, ele não se escondeu. Ele está, né, circulando, fazendo ações, e a população tem aplaudido isso. Isso também é muito interessante, porque mostra para a população, uma vez que ele é do MDB, né, e o slogan, né, o grito de guerra do Helder é Helder presente, então em Tucuruí, Alexandre Siqueira presente. Isso é importante, né? Com certeza, Tassiano. Quando as pessoas colocam líder no poder, seja no executivo, no legislativo, as pessoas buscam isso, sabe? Ter uma pessoa que esteja presente, que esteja sentindo a dor e o sentimento das pessoas, que conheça de fato a realidade e os problemas sociais que nós temos na nossa cidade, que não são poucos. Eu acredito que o Alexandre tem um desafio muito grande, sabe, dentro do município de Tucuruí. Eu andei, sabe, no processo eleitoral agora de 2020, eu andei visitando muitas comunidades, e eu jamais pensei que Tucuruí, sabe, tivesse ainda tanta desgraça, sabe, tanta desigualdade social quanto ainda tem. Nós temos uma cidade rica. A maior hidrelétrica genuinamente brasileira desse país é nossa. Nós geramos energia para uma boa parte do país e do mundo, né? Nós temos aí uma das maiores bacias hidrográficas aqui na nossa região. Nós temos potencial turístico. O que eu espero do Alexandre, sabe, é que ele continue tendo esse comportamento, sabe, esse andamento dentro da sua gestão com a sociedade, né? Que ele continue visitando, que ele continue trabalhando de domingo a domingo, como está fazendo, sabe, um trabalho para o povo de Tucuruí, e que daí em diante, colocando a cidade no trilho, porque ele ainda está, sabe, juntando aí as migalhas, ele ainda está nesse momento tentando desfazer as amarras, né, diabólicas que foram feitas, e que daí em diante ele consiga, sabe, principalmente gerar emprego para essa cidade, gerar emprego para o município de Tucuruí. Nós temos condições de fazer isso, através, por exemplo, como Tailândia, é um grande exemplo. A Tailândia está apostando fortemente há um bom tempo na agricultura, né? Trocou a agropecuária pela agricultura. A gente percebe isso. Tailândia está exportando para outros estados milho, soja, né? Isso tem, por que não trazer para cá, para o município de Tucuruí, copiar o que é bom? Eu sempre digo às pessoas, por exemplo, Tomiaçu, sabe, desde quando foi tomado pelas primeiras colônias japonesas, naquela época, eles começaram a investir em hortaliças, verduras, depois passaram a pimenta do reino. Hoje, não tem uma cidade que você não entre no supermercado que não tenha uma polpa de fruta que venha de Tomiaçu. E nós temos potencial para isso, nós temos potencial para a piscicultura, sabe? Nós temos essa região que pode ser feito isso, ainda mais agora, com, né, o governo federal assinou esse decreto de desburocratização da questão da criação de projetos de piscicultura em áreas da União, como aqui, o Lago de Tucuruí. Então eu acho que, sabe, o Alexandre está no caminho certo. Eu não estou no governo, não faço parte do governo, mas assim, eu estou aqui na torcida, sabe, para que ele consiga desenvolver a nossa cidade, que ele consiga gerar emprego, renda para as pessoas, porque é isso que é importante.
As pessoas têm que entender, porque a única fonte de renda que nós temos hoje aqui, né, aqui, é a nossa prefeitura. Por enquanto é. Então, que a gente busca alternativa através, sabe, da piscicultura, através da agricultura, através do turismo. Nós temos praias na nossa região, como aqui na região da Perdeneiras, que chamam, né, que se fosse feito investimento naquela área, né, teria um potencial turístico muito maior do que a Terra do Chão, aqui em Tucuruí. Né? Se fosse asfaltado até essa praia, se fosse feito cais, se fosse dentro dessa praia fosse iluminado, tivesse barracas padronizadas, show artísticos da noite, né? Isso iria atrair muita gente para cá, para nossa região. Consequentemente, a rede hoteleira, restaurante, sabe, mototaxista, taxistas, bares iriam conseguir, sabe, ter uma renda com essas movimentações. Então, nós temos que buscar essas alternativas. Mas, até então, eu quero resumir para você, de uma forma muito positiva, tem 3 minutos, as primeiras movimentações do governo do Alexandre Siqueira. Eu avalio de uma forma muito positiva. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e dizer a você, eu estou aqui para dizer a todos os ouvintes que estão interligados agora aqui no TN Brasil TV, é o seguinte, que a gente se dê as mãos, que a gente lute pela nossa cidade, que a gente consiga desenvolver, que a gente consiga pregar a paz de uma vez por todas. Que as pessoas que vivem, sabe, atrás das redes sociais, disseminando mal para as pessoas, que mudem essa prática criminosa. Que saia, sabe, desse perfil falso e vamos trabalhar pela cidade de Tucuruí. Né? Vamos fazer que o povo tenha paz, que o povo tenha progresso, que o povo tenha emprego. Né? Vamos lutar pelo nosso turismo e outros projetos que podem ser desenvolvidos na nossa cidade. Então, eu avalio muito, assim, de uma forma muito positiva, eu quero dizer para você. Certo, meu amigo? Ok, eu até vendo aqui os comentários, bastante comentários aqui da live, né? O Odair José, ele diz assim, é isso aí, Cristina Reis, falou tudo e parabéns ao prefeito Alexandre Siqueira. A Sandra Regina Ribeiro, Tucuruí hoje respira um ar mais leve, prefeito Alexandre Siqueira tirou a nuvem negra que estava cobrindo nossa cidade. Prefeito de atitude. O prefeito eleito, né, tem que dar continuidade das obras que estão aí jogadas ao vento. Justamente aquilo que você havia falado, que ele está dando continuidade a essas obras. Aí, para a gente concluir, a última pergunta aqui, faça o seguinte. Você já acompanha o meu trabalho e tem visto que aqui eu costumo até dizer o seguinte, que nós trabalhamos, se for necessário, para Deus e para o diabo, e não nos envolveremos nas brigas entre eles. A gente tem um espaço aqui, dá voz a todos, certo? Eu posso ser parceiro comercial de qualquer pessoa, porém jamais calarei o direito do outro, né, se manifestar. Então você já me conhece, sabe, por exemplo, para marcarmos aqui essa entrevista, em nenhum momento foi dito, Cristiano, você tem que falar isso ou não pode falar aquilo. Nada disso, nem pauta, na verdade, assim. Isso eu também não aceitaria. Entendeu? Então, nós trabalhamos dessa forma com total transparência. Então, a pergunta é a seguinte, certo? Para a gente fechar, aí você já aproveita e apresenta suas considerações finais. Cristiano Arraes é um homem que está a serviço, né, do Estado, do povo, ou por questões, porventura, pessoais ou políticas, se recusaria a colaborar, por exemplo, nesse governo, se chamado fosse. Porque o homem de Estado passa governo, né? Entra prefeito, sai prefeito, vem governador, sai governador, mas se ele é homem do Estado, se ele é homem do Estado, ele vai trabalhar justamente para que o Estado, para que o povo tenha sempre o melhor. Como eu disse para você, meu amigo, eu torço muito para que Tucuruí cresça, né? O que eu quero é ver uma cidade desenvolvida, avançada, que a gente, sabe, tenha uma sociedade, como eu disse para você, igualitária. Eu, no início, como eu disse para você, eu fui o único candidato do PV
né? Paguei caro, inclusive por causa disso, dessa atitude de sair de não apoiar a atual gestão, aonde o meu partido foi, para acompanhar o Alexandre. Logo depois da eleição, o Alexandre me convidou para uma reunião, eu estive com ele e ele me fez, inclusive, um convite que ele iria intermediar junto ao governo do estado para que a gente talvez assumisse o IDEFLOR-Bio, né, que é o Instituto de Desenvolvimento e Biodiversidade do Pará, aqui na região. Inclusive, eu aproveito para dizer que, a meu ver, as ações que estão sendo desenvolvidas pelo IDEFLOR-Bio aqui são massacradoras diante de um público tão sofrido que são os nossos pescadores, né? Muitas vezes, lei demais é prejudicial a uma cidade, a um município, a uma sociedade. Então, o que a gente percebe hoje é que esse público é muito massacrado, é humilhado, tem suas residências invadidas, sabe, de uma forma brutal, né? Enquanto a Eletrobras, que é a empresa que opera hoje a UHE Tucuruí, comete genocídios ambientais todos os anos. Bilhões de espécies deixam de se reproduzir todos os anos pela imaturidade e a falta de operacionalidade da usina hidrelétrica de Tucuruí. E o engraçado é esse, que a gente não vê um órgão ambiental e lá punir o grande. E quem paga essa fatura todos os anos são os pequenos, os trabalhadores, os nossos pescadores, sabe? Então eu disse ao Alexandre, para mim não teria nenhum problema. Eu, por exemplo, eu sou formado em pedagogia e sou pós-graduado em auditoria ambiental. Uhum. Então eu vejo assim, sabe? Eu tenho um exemplo como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele apostou muito na questão educativa, sabe? A educação ambiental nos Estados Unidos. E a gente percebe, por exemplo, que região como o Alasca, lá é liberada a caça, a pesca, e as pessoas, sabe, por consciência, eles respeitam. Os Estados Unidos têm menos lei do que o nosso país, o Brasil. Uhum. As pessoas respeitam porque foram educadas para isso. Eu nunca vi, por exemplo, o IDEFLOR-Bio, através da sua gerência, está dentro do lago de Tucuruí, sabe, conversando com as comunidades, ensinando, sabe, conscientizando elas que preservar significa garantir, sabe, garantir, né? Então, eu disse a ele que eu tinha todo o prazer de, se o governador me desse essa oportunidade, de estar lá. Mas se também não der, eu estou aqui para ajudar da mesma forma, sabe, como cidadão dessa cidade, como uma pessoa que ama e gosta de Tucuruí. Eu fui secretário 2 vezes, inclusive quando eu ocupei a Secretaria de Juventude e Esporte, o Alexandre, inclusive, sabe disso, porque ele me procurou no ginásio, na época, diante de dados, né, pesquisas que foram feitas. Eu fui considerado por 2 vezes o melhor secretário do município naquela época. Eu recebi uma secretaria totalmente sucateada e, acima de tudo, uma rede criminosa que operava dentro da secretaria utilizando recursos de alunos, sabe? Recursos de mensalidade de alunos para se dar bem em cima disso. Então, eu consegui informatizar tudo aquilo. E o que os alunos contribuíram dentro da secretaria, eu revertia, sabe? Levando em equipamentos esportivos, sabe? Levando o nome do esporte de Tucuruí, porque na minha época, por exemplo, o nosso futsal foi campeão paraense. Hoje Tucuruí tem um time participando de futsal, participando do Campeonato Paraense, que nós colocamos. Né? Naquele momento ali, nós não tínhamos basquetebol, nós não tínhamos voleibol, nós não tínhamos handebol, e tudo isso nós fizemos questão, sabe, de dar um parado a essas modalidades. Né? Conseguimos fazer com que o esporte de Tucuruí fosse conhecido no Brasil inteiro. Eu tenho aluno da minha época, da secretaria, que hoje compõe a seleção brasileira de karatê. Está lá. Então, assim, isso nos orgulha muito do trabalho que eu fiz para a sociedade. Era muito gratificante. Né? E assim, eu estou aqui pronto. Eu sou um soldado, todo tempo está pronto para a guerra. Então, de todas as maneiras, estando ou não dentro do governo, eu torço, estarei aqui para contribuir e ajudar para que Tucuruí, sabe, se coloque nos trilhos e que a gente consiga realmente ver uma cidade bela, linda e desenvolvida para a nossa sociedade. Ok. Você falou aí de futebol. Então eu espero aí que muito em breve o meu CSA de Alagoas venha jogar uma partida aí com o Tucuruí, né? E vença.
Se tivesse na segunda divisão, o time aí de Tucuruí iria enfrentar o meu Vasco da Gama, né? Que inclusive eu sou... rapaz, olha. Eu sou tetra, né? Eu comecei a torcer desde quando o Vasco ganhou do Corinthians, eu acho que foi em 92, né? E o Roberto Dinamite fez 3 gols nessa partida. Isso mesmo. Então, olha lá. Temos aqui Cristiano, né? Você é um guerreiro, a Beth. Aí também dá um parabéns. Aí a Sandra Viana arrasou na entrevista, Cristina Reis. O Felipe Prado conclui também dizendo aí parabéns. O Marcelo Souza, Antônio Guimarães Leão. Aí você falou tudo. Vamos dar tempo para esse caboclo ver se realmente ele quer ser diferente ou ser um prefeito de estar fazendo transmissão ao vivo, que ainda é cedo para fiscalizar. Aí ele fala sobre, mas a cidade precisa de vários fatores, né? Geração de emprego, isso é ser, né, diferente. Vamos aguardar o Marcelo Souza aqui. Mas tem só um comentário que diz assim, da Lazo Lemon, diz, boa tarde, Cristiano, merecia muito, né? Merecia muito uma vaga na Câmara. Um homem com muito boa vontade e de coração bom. Não foi eleito, mas nada impede de ser um vereador sem mandato. Né? Então, muito obrigado, meu amigo, por ter atendido aqui, tá certo? O nosso convite para a gente conversar aqui sobre essas questões, né, de Tucuruí. E desejamos, né, sucesso para você, sucesso para o município, que em março, se Deus quiser, nós estaremos aí para fazer uma série de matérias. Com certeza o prefeito Alexandre Siqueira vai nos receber. Vamos tentar também conversar com o juiz aí que você mencionou. E claro, pronto, fazer a entrevista também aí cara a cara. Então, muito obrigado, Alexandre Siqueira. Ou melhor, Cristiano Arraes, né? Tassiano, eu quero agradecer mais uma vez a você, meu amigo, né, por ter feito esse convite, que a gente tivesse a oportunidade de expor um pouco do nosso pensamento com relação aos gestores que nós temos hoje. Eu quero aproveitar mais uma vez, eu já fiz isso inúmeras vezes, mas eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer aquelas pessoas que estiveram caminhando comigo no processo político de 2020, as pessoas que estiveram ao meu lado, trabalharam comigo, que confiaram na gente. E eu quero dizer a todos eles que nós perdemos a eleição, mas continuamos aqui, firmes, de cabeça erguida, né? Como eu disse a você, nós não perdemos pela vontade da sociedade. Perdemos para o sistema eleitoral que nós temos hoje no nosso país. Então, me orgulha muito a votação que nós recebemos, foram quase 1000 votos. Isso, acho que você foi o 16º mais votado, né? Não. Aliás, não, o 16º mais votado não. Depois dos eleitos, ficou na posição 16, né? 16º. Não. Salvo engano, acho que foi 7º ou 9º colocado no geral. Não, eu sei, no geral... no geral, realmente isso aí. Mas eu estou dizendo assim, tirando, né, os que estão eleitos, né, que depois feita aquela linha, né, de eleitos, aí naquela ordem ali você tá no 16º, mas foi o 7º mais votado, não é isso? Entre o 7º e o 9º no geral, né? Teve senador que foi eleito com 600, outros 500, enfim, 700, teve vários aí, né, mas nós tivemos 919 votos, fomos bem votados, e eu quero, sabe, de coração dizer a essas pessoas que eu sou escravo da gratidão, sabe? Eles fizeram por mim, como abraçaram o nosso projeto, confiaram, e graças a Deus, por onde eu tenho andado, né, as pessoas têm dito, sabe, pra gente, que a gente continue firme, sabe, trabalhando com essa mesma visão de pregar o bem para a sociedade. Eu quero dizer o seguinte, quando uma pessoa erra, eu não sou aqui, quero dizer a você, eu não sou aqui a Madre Teresa de Calcutá. Eu quero dizer o seguinte, não significa que uma pessoa erra que ela tenha perdido o caminho. Sim. O interessante, sabe, não é você errar, é você fazer com que o erro não se repita. Né? Tchê dizia isso. Então eu quero dizer a essas pessoas, né, que logo nós estaremos juntos novamente, né, abraçando outros projetos, né, e dizer a elas que sigam essa ideia, sigam esse raciocínio, sabe, de querer o bem para essa cidade.
que ajudem o prefeito e até mesmo os vereadores que aí estão a desenvolver o Tucuruí, sabe? Se tem um projeto, apresente. Porque o cidadão, ele tem um papel fundamental na construção de uma sociedade, independente de bandeira política. Independente de bandeira política. A eleição acabou e as pessoas têm que colocar o seguinte: o palanque tem que ser desmontado. Agora em diante, nós temos uma coisa que está acima do Cristiano, acima do Alexandre Siqueira, acima dos amigos que estão aqui, o Glauber, o Breno, o Nildão, né, o Daniel Scherda. Nós temos uma coisa chamada Tucuruí. Nós temos uma coisa chamada Tucuruí e nós temos que lutar para que essa cidade possa crescer e que possa dar dias melhores, né, para os nossos filhos, netos, porque é isso que nós desejamos. Tá certo? Ok, muito obrigado, Cristiano Arraes, grande abraço, Deus abençoe, sucesso para você e para todo o município de Tucuruí. Então é isso, queridos amigos e amigas que acompanham o TN Brasil TV, esse foi o bate-papo com o Cristiano Arraes, segunda vez que ele nos concede entrevista, e com certeza teremos outras oportunidades. Agradeço a você pelo comentário, pelos comentários, pela companhia. TN Brasil TV, o outro ponto de vista sempre preparado para informar você.